Vamos lá. Para fazer a igreja crescer, nós precisamos ativar algo na igreja que chama evangelismo. Diga comigo, evangelismo. A ordem de Jesus foi muito clara. Ele ordenou que isso pudesse acontecer. Se a igreja cresce, eu cresço também como igreja. Quem está entendendo, diga amém. É a ordem natural que Deus espera. O que Jesus fez? Ele chama os discípulos, 12, e a partir deles ele dá a instrução para que eles possam multiplicar, crescer e alcançar o mundo inteiro. Se esses discípulos fossem egoístas e falar, não, aqui está bom, é só para nós, esse evangelho não teria chegado a mim e você nesse dia. Quem está entendendo? Então, quando você torna a igreja, o crescimento do reino de Deus viável, Deus te abençoa, é promessa dele na sua palavra. Mas vamos entender. Vamos lá, evangelismo, pode passar por favor. Passa aí, rapidinho. O que é evangelizar? Alguém tem uma ideia? Falar de Jesus para as pessoas. Alguém tem mais outra ideia? Evangelizar. Na minha época, um tempo atrás, eu achava, quando era lá os adolescentes na igreja, né, a gente frequentava, eu achava que tinha que ter um grupo de evangelismo na igreja. Eu era líder de um grupo de evangelismo, você acredita? Aí a gente saía para evangelizar. E a gente entendia, pronto, está resolvido o problema. A igreja tem o departamento de evangelismo. Quem acha que é assim? Terrível, né? Mas tem igreja que tem um departamento de evangelismo. Aí, o que não faz parte do grupo de evangelismo, dizendo, eu não tenho essa função, isso é responsabilidade sua. Olha que pecado! Porque Deus não colocou grupo específico para isso. Aliás, a ordem foi para todos. E isso é um pecado porque faz com que aquele que está dentro da igreja pensa, lava as mãos e fala, isso não é comigo. Quem está entendendo? Olha como é que a gente pode errar como igreja. Sabe, pastor, eu tenho um problema sério nessa responsabilidade de ser pastor. Porque se eu ensinar errado, Deus cobra de mim. E às vezes até na boa intenção acaba fazendo a coisa errada. Então vamos entender sobre evangelizar. Pode passar, Danilo, vamos lá, rapidão. Então evangelizar é comunicar às pessoas o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Evangelizar, a palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que é a salvação para qualquer um e qualquer problema. Até o mais terrível pecador, até aquele que se acha que não tem tanto pecado assim. A solução para a humanidade, Jesus Cristo. Pode passar, por favor? Que repercussão teve em sua vida você ter sido evangelizado? Quem aqui foi evangelizado? Levanta a mão. Todos nós, né? Levanta a mão. E olha só, qual foi o argumento que utilizaram para você aceitar Jesus? Tem alguém, pelo menos dois aqui, fala aí. O que falaram? Que tem gente vendo eu vim porque eu estava com medo de morrer. O argumento então foi para poder abandonar a idolatria, e ele começou a ler a palavra de Deus e entendeu. Qual foi outro argumento? Foi o evangelismo, né? Através da palavra. Quem mais? Como é que é? Que você ia ser uma pessoa mais feliz. Quem mais? Que os problemas psicológicos que não tinha solução lá fora com os médicos, Jesus conseguiria resolver. Amém? Olha, foram os argumentos. Concorda? Então pode passar aí. Aí, o bom é que funcionou, né? Você foi evangelizado e está aqui, amém? Quantas pessoas que foram envolvidas nesse processo? Um fala, o outro fala, né? Um vem, o outro vem, não é verdade? Olha lá, bastante tempo, bastante pessoas. E uma coisa demorada, e gente, às vezes chega gente na igreja, o Helder está até conversando comigo esses dias, entra e sai e ninguém aborda. E aí o processo é demorado mesmo, porque ouve um pedacinho de uma pregação. Aí talvez vai embora, esquece. Aí dá um aperto na vida da pessoa, volta e ouve mais um pedacinho. Meu Deus do céu. Até ela entender o processo de salvação, vai demorar uns 300 anos. Concorda, não? Se for nesse meio, nesse método, nessa maneira. Vamos lá. O que você pensa quando escuta a palavra evangelismo? Nós falamos algumas ideias. Além daquilo que a gente apresentou. Algo mais ou é só isso mesmo? Quando fala evangelismo, quando, por exemplo, você não era da igreja, você pensava,
evangelismo é testemunho de Jeová bater na porta. Tem uma coisa assim. Quem já pensou isso? Tá. Vamos lá, pode passar, por favor. Rápido, rápido. Aí, para fazer essas coisas, de ir lá para a praça, colocar esse negócio, alguém vai dizer assim, eu tenho vergonha, eu falar de Jesus para alguém eu não sei falar, vão debochar de mim, não é? Vão me rejeitar, vão falar que é ridículo, não saberei responder, não vão crer. Isso tudo vem na nossa mente, quando a gente pensa que evangelismo é dessa maneira. Vai passando para nós, Danilo. Então, nós temos que quebrar alguns paradigmas, né? Então, primeiro, olha o mito que é criado sobre evangelismo. É para alcançar desconhecidos. Aí, para alcançar desconhecidos, a gente precisa de quê? Pregadores experientes, que saibam dominar a palavra. E a conversão vai ser ali na hora. A gente pensa isso, né? Tem que aceitar Jesus ali, na hora que fizer o apelo. Agora, qual que é a realidade? A gente pensa que é só para gente desconhecido lá na praça, quem estiver passando. Mas a realidade que o evangelismo vem, vocês mesmos falaram. Alguém conhecido falou para vocês. Foi ou não foi? Não foi alguém conhecido? Se fosse um desconhecido, você ia aceitar? Talvez não. Uma minoria aceita. A realidade, a maioria é alcançada por cristãos comuns. Alguém que falou, não foi um pastor que foi lá na sua casa e pregou teologia, não. Foi pessoas do círculo e falou uma palavra muito simples. E a conversão foi um processo. Né? Não foi algo instantâneo. Presta atenção. Ontem nós fomos no monte. Quem foi no monte ontem? Tá uma delícia, viu? Vamos lá no monte. Aí eu desafiei as pessoas que estavam ali a levar a pessoa para o encontro com Deus. Mas olha só, nós fizemos uma oração para que pudesse ser quebrado as resistências, para que a gente pudesse... Tem gente aí fora, Alexia? Olha aí. Às vezes quem está aí fora já sabe tudo. Vamos trazer para dentro. Aí olha só. Aí eu comecei a pensar em pessoas. Aliás, eu desafiei as pessoas, ali na hora, no momento de oração, a vir nomes, imagens de pessoas que a gente pudesse falar de Jesus Cristo para poder levar para o encontro com Deus. Amém? Amém? Eu quero que você entenda que as pessoas, o cliente que você encontra, tem gente falando, não conheço mais ninguém. O cliente que você relaciona, a pessoa que você compra, a pessoa que você trabalha, a pessoa que é o vizinho do vizinho. Olha, a gente colocou aqui um alvo de 30 pessoas, 60 pessoas nessa igreja. Se cada um ganhar 4, 5, e eu não vou parar, eu vou levar 10. A minha meta pessoal é 10. Não crente, não convertido. Mas eu não tenho que falar de Jesus para ela ali agora, nesse evangelismo. Não tenho que fazer ela aceitar Jesus. Nós temos essa estratégia de levar para o encontro. Quem está entendendo? Porque se eu for fazer pelo meio normal, que é isso, falar de Jesus, um dia, trazer, vai demorar uma temporada aí, ó. Quem está entendendo? Pode passar, por favor. Outro paradigma aí, né? Evangelismo significa palavras corretas. A gente tem que achar que tem que usar várias palavras, né? E influenciar uma só pessoa. Mas a realidade é que as pessoas são tocadas por ações. Eu não dei o testemunho aqui agora. Deus nos criou para o conhecermos, né? Vamos andar rápido. E o pecado nos separa de Deus. Isso aqui é chamada as 4 leis do evangelismo. Deus criou todos nós para termos um relacionamento com Ele. Porém, o pecado nos separa do amor de Deus. Deus enviou Jesus para pagar o pecado da humanidade, nos conectar a Deus. E aí a gente precisa se arrepender. Mas explicar tudo isso de uma forma, talvez seja muito para uma pessoa numa hora. Mas se ela for por um processo, por uma célula, pelo encontro. Então essa é a maneira de evangelismo dessa igreja. Pode passar. É assim que a gente mudou muitas pessoas dessa igreja através do processo de evangelizar. Não dessa forma de chegar e falar de uma forma daquilo que a gente falou numa praça, de um trabalho, né? E olha só, Deus quer nos tornar ricos. Olha aí. Quem foi que falou de felicidade, de curas, de milagres? Gente, é a promessa de Deus. Efésios 1:3 diz que Ele se tornou pobre para que fôssemos ricos. Deus é amor e tudo está bem conosco.
né? Quer trazer essa conexão. E Jesus veio para transformar a sociedade. Vai passando, Danilo, rapidinho, por causa do meu horário. Já estourou, não? Passa aí. Mais rápido, vamos lá. Foi uma ordem de Jesus evangelizar, por isso que a gente precisa evangelizar. Tem pelo menos aqueles 4 versículos, mas tem muito mais. Mateus 28, 19 diz: Ide e fazei discípulos de todas as nações. É uma necessidade do homem. A Bíblia diz que o homem tem sede de Deus. Então ele procura de alguma forma encontrar esse vazio aí. Olha para você ver, eu falei para alguém, não, estou com desejo de ir. A pessoa está esperando você chamar, você convidar. Pode passar. O evangelho não tem exclusividade, né? Pode passar. Aliás, se tem uma exclusividade é na pessoa de Jesus, porque não tem outra maneira de alguém ser salvo a não ser por ele. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A principal razão para alguém evangelizar é porque a glória vai ser de Deus. Amém? Pode passar. Essa é a definição que está em Romanos 11, 36. Pode passar. É uma vontade de Deus. Esse texto é interessante porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém morra sem salvação. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ter o conhecimento da verdade. Amém? Quando a gente evangeliza, a gente obedece a Jesus. Quando você não evangeliza, você está desobedecendo. Tem gente que fala: não, mas por que minha vida não está sendo abençoada? Porque em Deuteronômio 28 fala que se você desobedecer, as bênçãos não vêm. Se é uma ordem dele para evangelizar e a gente não evangeliza, estamos em desobediência. Quando a gente evangeliza, a gente é sensível à necessidade das pessoas, né? E quando você não evangeliza, você está ignorando. Quando você evangeliza, você é consciente que o evangelho não é exclusividade só para você, é para todos, né? E dessa forma, a glória de Deus se manifesta. E com isso eu termino dizendo qual que vai ser a sua posição. Amém? Já está ok? Vamos lá então? Isso realmente pode dar certinho, que anfitriã um dia da cela não vai não. Pode tirar. Desse jeito que acontece. A anfitriã no dia da cela ela arruma compromisso. Está lá para receber o povo. Pode falar aí, fala: cadê a anfitriã? Não veio não, mas falou que vocês podiam vir. Tá certinho, é isso mesmo. O anfitriã saiu para comprar o lanche na hora da célula. Que horror de célula, não é? Mas tem um monte de célula que já funcionou desse jeito, né? Tomara. O que vocês viram de defeito aqui? Que lugar ruim, não é? De ficar. Imagina agora uma pessoa que nunca entrou numa igreja. Vê que tanta gente tenta arrancar demônio dela.
Aí ela assusta, as músicas esquisitas, né? Falar de noivo, o que é noivo? Ela fala, olha aí, esse povo esquisito fala. Cachorro no meio da casa, criança no meio bagunçando aqui, elas podiam ter pintado o set, ainda quebrado alguma coisa, já pensou? Improvisada, não ter programação. A visitante, era porque talvez a anfitriã chamou em algum dia, ela apareceu e não tinha ninguém para receber. Todo mundo foi embora, largou ela sozinha aqui, não foi? O lanche, parece que seguraram o lanche para a pessoa, para os membros. O que mais? Tudo ruim. Gente, é uma sequência de desastres. Quem vem numa célula assim? Ninguém, né? Então vamos passar aí. Põe um próximo aí. O que é uma célula? Etapas de uma célula. Olha como é que é importante. Vamos ver como é que funciona. A célula tem as fases dela. A primeira fase é ganhar. A segunda, vai colocando, Danilo, rapidinho. Consolidar. A terceira, treinar. E por último, enviar. Aí cada membro é desafiado a trazer as pessoas para a célula. Mas, antes disso, houve ali a preparação, houve ali um cuidado, já está bem organizado, quem é que vai dar a palavra, quem é que vai fazer a oração inicial, há todo um treinamento para as pessoas não fazerem o que fizeram aqui, falar em línguas, falar aquelas coisas que as pessoas ainda não entendem, né? Então, a célula é como se fosse ali um pesqueiro, vamos dizer assim. Pode passar, vai lá, Danilo, rapidão. Depois tem outra fase, a fase do consolidar. Aí agora, não precisa parar, pode continuar vindo gente. Mas a fase agora é firmar as pessoas, aqueles que vieram, né? Agora sim, quando termina uma célula, é encostar em alguém, trabalhar com aquela pessoa para que ela continue a frequentar. Aí é o cuidado pessoal. O alvo é levar o novo convertido a ser batizado, a levar essa pessoa para o encontro, né? Pode passar mais uma vez. Depois tem a outra fase que é treinar. Aí agora já é um momento para maturidade. A pessoa agora é capacitada a compartilhar a fé, ela vai assumir funções dentro da célula. E aí ele começa a entrar, ele tem que estar na escola de líderes para ele aprender a fazer a célula, não aprender uma coisa errada dessa, né? Pode passar aí. E por último, o enviar. Quando começa a preparar a célula para multiplicação. Nós vamos ver que tem células que não gostam de multiplicar, porque falam, mas eu vou perder a amizade com a pessoa, eu gosto de estar junto ali naquela panelinha. Só que o nosso alvo não é ganhar almas, então agora temos que enviar as pessoas. E aí, é a hora de treinar, né? Pode até fazer as microcélulas, já dentro da própria casa, começar a fazer o grupo, talvez das mulheres, dos homens, umas células menores, já ensaiando para quando houver a multiplicação. Daquela casa, nascer outras células. Pode passar para mim, por favor? Então, aí, são as 4 estações. Crescer, cuidar, consolidar e celebrar. Pode passar. Como na natureza nós temos 4 estações, na célula nós temos também 4 estações. Nós não podemos perder isso aí. Isso é questão de organização. Amém? Agora, querido, nós vamos ver o que é uma célula correta. Pode ser ou não? Uma célula organizadinha?
It's smarter to travel in groups.